Desliga o ruído, ligue-se aos factos. Este verão, o Observador tem para lhe oferecer 10 estadias em hotéis de luxo. 2 noites, 2 adultos. Aproveita a nossa promoção e assina o Observador com até 50% de desconto em observador.pt. Desliga o ruído, ligue-se ao essencial. Olá, bem-vindo ao Brainstorming, o magazine da Rádio Observador, onde as boas ideias marcham lado a lado com a criatividade, mesmo quando já não há sardinhas e restam as memórias do carvão na grelha. Passaram os dias de Santo António, mas o verão dele continua, em modo bifana, manjerico e temperaturas a rondar os 40 graus. E se Lisboa já coroou a marcha vencedora com Alcântara, ou como dizem os nativos, Alcântara e Bairro Alto a dividirem o trono da vitória, o país segue agora para as festas de São Pedro e São João, onde não se vai discutir tanto a criatividade, mas pode sempre haver espaço para boas ideias entre um bailarico e um caldo verde. Nesta edição do Brainstorming, recebemos Vânia Guerreiro, diretora de Marketing e Comunicação da iServices, uma convidada com experiência em pôr a tecnologia a falar ao ouvido dos consumidores e também com experiência em fartura de ritmo, intenção e propósito. Mas antes da conversa, vamos às campanhas que marcam a semana, onde há lugar para quedas aparatosas, memórias históricas e tendências de consumo com projeção digital. Vamos a isto? Começamos pela nova campanha da OK Seguros. Com a criatividade de Judas, quer lembrar-nos que estar protegido é sinónimo de estar tranquilo. Com a produção da Trix e a voz de Filomena Cautela, os 3 filmes exploram situações inesperadas em que acidentes acontecem, bem no meio de cenas que pareciam normais e que envolvem, em muitos casos, a malta do banco de trás. Vocês estão ok? Nós estamos ok se tu estiveres ok. A assinatura é clara. Estou ok se tu estiveres ok. E num mundo onde tudo parece incerto, saber que temos um plano B pode mesmo ser o plano A da nossa tranquilidade. E tal como numa boa marcha onde cada passo tem de estar bem ligado com o seguinte, também no marketing é preciso mais do que ritmo, é preciso propósito. E se há campanhas que nos fazem sorrir, há outras que nos obrigam a parar e a pensar. Estes nomes pertencem a sobreviventes do Holocausto. Tal como a da Dentsu Creative Iberia, criada em Portugal para o canal História e que merece ainda mais destaque, já que está nomeada para os Garrity Awards 2025. Chama-se Relembrar para não repetir e combina arte, memória e ativismo. Relembrar para não repetir. No 80º aniversário do Holocausto, a campanha usa tatuagens reais de prisioneiros dos campos de concentração como suporte visual para dados atuais sobre crimes de ódio e extremismo digital. A ideia passa uma mensagem difícil, mas necessária, sobre como as lições do passado não podem ser ignoradas. Sobretudo numa altura em que plataformas como o TikTok albergam milhares de vídeos com discursos extremistas. Não gostamos disso. Pensando no tema central deste brainstorming, esta ainda assim é uma campanha que podia muito bem entrar num desfile dos Santos Populares, só que em vez de arco e balão, traz dados, impacto e propósito. Porque até entre manjericos e bifanas há espaços e causas que merecem palco e atenção. E esta é uma delas. Extremismos, não. Nesta edição do Brainstorming temos o prazer de conversar com Vânia Guerreiro, é diretora de marca e comunicação da iServices. Seja muito bem-vinda aqui ao Brainstorming. Já não é uma estreia, portanto já te sentes praticamente em casa, não é? É verdade, muito obrigada pelo segundo convite nestes 5 anos. É um gosto receber-te cá. Com a crescente preocupação ambiental, quero desde já perceber se acreditas que o serviço da iServices ganha ainda mais relevância.
Eu acredito que sim, e nós todos na iServices tendemos a acreditar que cada vez mais. O nosso modelo de negócio assente nos 3R, como recentemente batizámos, reparar, recondicionar e reutilizar, responde diretamente a uma das maiores preocupações da atualidade, que é o impacto da tecnologia no planeta, e nomeadamente do lixo eletrónico. Sim, que é incrível. De vez em quando deparamos com aqueles estudos, a quantidade de água que é preciso para criar um telemóvel ou um computador. 12 mil litros de água só para a produção de um único novo smartphone. Se formos então pelos números, o impacto é gigante. E ao prolongarmos, quando em consciência o consumidor final, que sou eu, és tu, são todos os nossos ouvintes e cada um deles, ao ter o seu smartphone, não apenas por um ano, e não estar disposto a ir para aquelas mega filas que se via se calhar no início deste boom da tecnologia nos anos 2010, por aí, mas que hoje em dia já sabemos que não fazem sentido, porque os equipamentos são cada vez mais bem construídos, portanto, com uma grande performance, e por vezes aquilo que muitas vezes o utilizador sente necessidade é da sua bateria, que já não está a acompanhar as suas necessidades para o dia-a-dia. E se trocar uma bateria, por exemplo, ele pode prolongar em mais 2, 3, 4 anos o ciclo de vida do equipamento. E hoje em dia isso já não é uma dor de cabeça. Não é tão fácil como tínhamos aqueles Nokias inicialmente, que era fácil tirar a bateria e pôr uma nova, mas já é fácil com a iServices, por exemplo. Nem hoje em dia, nem desde há 14 anos. Só para contar muito rapidamente a história da iServices, nasceu exatamente assim. Portanto, em 2010, 2011, por aí, o nosso CEO tinha um smartphone, das primeiras gerações, um iPhone 3, 3GS, agora não sei bem. Sim. E ele, em determinada altura, a antena do Wi-Fi deixou de funcionar. E o telemóvel era recente, tinha 4, 5 meses. E ele foi à operadora, porque era esse o mercado que existia, para que reparassem. E a resposta que lhe foi dada é: não, o telefone tem que vir para nós, 30 dias, vai ser entregue ao fabricante, neste caso era a Apple, um iPhone, e no período de 30 dias daremos uma resposta. Ele considerou isto um absurdo, não faz sentido, portanto isto há de ser um componente, deixa-me cá ir procurar na internet, vídeos no YouTube. É uma história muito engraçada contada por ele, que envolve inclusivamente a colocação do equipamento no micro-ondas e tudo mais. E com isso ele percebeu que havia uma oportunidade de negócio. E foi assim que nasce a primeira iServices no Parque das Nações. E é isso que veio responder a essa necessidade de: mas espera, vamos reparar, não tenho que estar a comprar um novo nem à espera 30 dias. E portanto, ao nível das baterias, por exemplo, se eu quiser trocar a bateria do meu telemóvel, hoje em dia não tenho que esperar esses 30 dias. Quanto tempo é que demora a trocar a bateria do telemóvel? 30 minutos. É o tempo de entregares o telefone numa das nossas lojas, ires beber um café e regressares. Então, e falando acerca disso, também importa saber se é assim tão rápido e tão fácil. A vossa rede de lojas tem vindo a crescer. Há lojas por todo o país? Neste momento temos uma rede de mais de 60 lojas em todo o país, de norte a sul, incluindo ilhas, e vamos expandir mais. E estamos a continuar a abrir em cidades. Portanto, inicialmente a primeira fase da expansão era chegar aos maiores centros comerciais de todo o país. E agora qual é que é o critério? Atualmente continuamos com o critério de grandes centros urbanos com elevada afluência e zonas com grande concentração de serviço e mobilidade. Mas estamos a chegar a cidades como Passos de Ferreira, Penafiel, Caldas da Rainha, que são centros urbanos que têm também um grande potencial para este mercado da reparação, do recondicionamento e da reutilização. O facto de se expandirem também leva a que encontrem novos clientes. Como é que o perfil do cliente tem evoluído? Bom, eu costumo dizer desde sempre que na iServices qualquer pessoa, desde os 8 aos 88, é um potencial cliente. A partir do momento em que tenha um equipamento eletrónico, seja ele um smartphone, um tablet, a necessidade de utilizar um computador, um laptop, pode usufruir dos nossos serviços. Portanto, nós temos estudantes, profissionais, temos famílias, temos empresas. A partir do momento em que tens um equipamento eletrónico do qual necessitas de utilizar no dia-a-dia, és um potencial cliente. O equipamento vai ter necessidade de ou trocar a bateria, ou se cair ao chão, ou derramares um café ou um copo de água em cima do teclado. Vão haver problemas e esse equipamento não fica obsoleto. Ele fica a precisar de uma reparação. É como uma viatura automóvel que vai ao mecânico. Portanto, são praticamente uns médicos dos nossos equipamentos. Exatamente. E conseguem prolongar a vida. Já fizeram algum estudo, não sei, isto não estava aqui previsto na nossa conversa, mas tem alguma ideia de
quanto é que prolongam a vida dos equipamentos? Em média, atualmente, a troca de uma bateria ou a substituição de um ecrã pode prolongar até 3, 4 anos. Portanto, uma bateria, que é uma reparação muito simples, com um custo muito baixo, vai prolongar o teu equipamento em mais 2 ou 3 anos. E todos os vossos serviços têm garantia também? Todos os nossos serviços têm garantia de 3 anos, portanto, à semelhança de qualquer aquisição de um equipamento novo. E é também assim que se fidelizam clientes? É uma das estratégias para fidelizar clientes, claro que sim. Tudo começa na base deste serviço de iServices, portanto, rapidez, qualidade técnica e, acima de tudo, um atendimento de proximidade. Nós acreditamos, e é desde a primeira abertura da primeira loja, no passa-palavra. Se tu vais a uma loja iServices para trocar uma bateria, ou nem sabes qual é que é o problema que o telefone tem, tu vais à loja porque, de repente, o telefone está sempre a desligar ou aquece muito e desliga-se. Também são capazes de fazer esse diagnóstico? Aliás, essa é a nossa especialidade. Okay. Nós somos líderes de mercado exatamente pela especialização altamente técnica neste setor. Fazemos o diagnóstico gratuito. Qual é a questão? Se é uma questão de bateria, se é uma questão de qualquer outro componente. Explicamos-te a situação tal e qual como se fôssemos um médico a explicar, olha, o seu diagnóstico é este, o tratamento que aconselha é este, os medicamentos que vamos aplicar para curar são estes. Boa. Vá tomar um cafezinho e regresse daqui a 20 minutos. É essa a nossa abordagem. Nós temos clientes desde o primeiro dia da loja do Parque das Nações que conhecem, e também temos colegas desde o primeiro dia, alguns deles atualmente já com uma posição bastante distinta na iServices, que se tratam pelo nome, que partilham os contactos. Às vezes os dos colegas mais antigos dizem que é sábado, domingo e estão a receber mensagens de clientes ainda do tempo da primeira loja do Parque das Nações: preciso da sua ajuda. E é essa proximidade que também marca a diferença. É essa proximidade que faz a total diferença da nossa marca para muitas outras. E como é que isso tudo se comunica em campanhas? Alguma campanha recente ou que tenha no ar que reflita esse ADN da marca? Nós, obviamente, vamos sempre ajustando na nossa comunicação aquelas que são as necessidades do negócio. Sem dúvida, comunicar, acima de tudo, é comunicar para fazer crescer o negócio de forma sustentável. Mas tentamos também trazer campanhas inovadoras. Neste momento estamos com uma campanha ativa para retomas, que está totalmente alinhada com o nosso ADN, que assenta precisamente nesta característica de sustentabilidade ambiental, da circularidade da tecnologia e na valorização dos equipamentos eletrónicos. Se fizeres aqui um breve questionário só aqui nas instalações do Observador e perguntares aos teus colegas quantos deles têm equipamentos lá em casa fechados na gaveta, telemóveis antigos, laptops que se partiram, tablets, vais descobrir que há um grande potencial de valorização desses equipamentos pela Mas e como é que se faz essa valorização? É ir a uma iServices, pedir ajuda a um dos meus colegas ao balcão sobre um determinado equipamento e fazer uma avaliação para nós adquirirmos esse equipamento, ou para se fazer uma retoma em que valorizamos o equipamento e fazemos o desconto imediato, por exemplo, na compra de um outro equipamento. E depois conseguem também, e eventualmente no caso do equipamento já estar completamente obsoleto, conseguem fazer um encaminhamento? Sim, há duas formas, ou seja, a circularidade tem que fechar o loop. Ou seja, ou o equipamento ainda tem valor para ser reintegrado no mercado como um todo, ou seja, ele próprio ser reparado ou recondicionado e reintegrado no mercado atual, ou poderá, tal como noutras indústrias, ser desmembrado para que os seus componentes e as suas peças possam ser elas próprias reintegradas. Ou então encaminhamos para os circuitos de reciclagem, que vão eles também dar o tratamento adequado e a deposição adequada a todos os componentes e todas as peças e minerais que são críticos para os equipamentos eletrónicos. Já falámos aqui acerca da proximidade que têm com os vossos clientes. O vosso trabalho é predominantemente
técnico, mas também tem uma forte componente emocional. Nós acabamos por criar ligação com os nossos equipamentos. Também tem isso em consideração na forma como comunicam com as pessoas? Tentamos, sim. Aliás, uma das campanhas já tem aqui há um ano ou mais, do Dia dos Namorados, só não reparamos corações partidos, foi uma das campanhas com grande impacto, exatamente por este lado emocional que procuramos trazer à nossa comunicação. Acima de tudo, procuramos descomplicar. Explicar o que fazemos de forma acessível, de forma a que qualquer pessoa, por mais, entre aspas, info-excluída que seja e que não tenha tanto interesse neste lado mais geek, mais tecnológico, perceber o que tem ali à frente e como é que pode reparar. Depois temos feito outras iniciativas, até aqui com a Rádio Observador, convido todos os ouvintes a irem ouvir um podcast com o qual tivemos aqui presentes quase durante 2 anos, com a Maria João Simões e o Bruno Borges, o Minuto Smart, em que explicávamos de forma descomplicada exatamente o que fazer no dia-a-dia para prolongar o ciclo de vida dos equipamentos eletrónicos. E que pode servir como quase estávamos a falar acerca da dinâmica de saúde e médicos, pode servir quase como um SNS 24. Antes de ir à iServices, tentar obter aqui uma resposta nesse Minuto Smart, continua disponível em podcast. Gostava também, já falámos aqui acerca da evolução da iServices enquanto empresa, mas a empresa está indiscutivelmente inserida num mundo que está constantemente em evolução, e a inovação tecnológica também influencia a forma como prestam o vosso serviço, não é? Como é que isso se manifesta na prática? Na prática é no dia-a-dia, todos os dias, a cada hora. Ou seja, os nossos atualmente, cerca de 500 técnicos em mais de 100 lojas, que temos espalhadas em 4 geografias, estão permanentemente a partilhar insights. Ou seja, todos nós temos uns grupos no WhatsApp e rara é a hora em que não há um insight de alguém que descobriu mais um vídeo no YouTube, ou mais um paper, ou um white paper, ou um truque, uma dica, e depois a partir daí toda a evolução que a própria iServices tem feito recentemente, e com a necessidade de abrirmos mais uma sede na Zona Norte, no Porto, criámos desde já lá a nossa academia de formação, onde estamos permanentemente a fazer atualização em tecnologia. E portanto essa evolução constrói-se também através da partilha de conhecimento, do trabalho em equipa. Muito orgânica, é uma evolução muito orgânica. Aliás, isso é a panágio da iServices em todas as nossas áreas críticas de negócio e de ADN e de criatividade e de vontade. E o futuro? O que é que traz a iServices? Ou o que é que... Bom, nós estamos atualmente presentes já em 4 países, portanto Portugal, Espanha, França e Bélgica. Estamos a abrir agora logo, se não for esta semana, na próxima, a primeira loja na Holanda, no centro de Amsterdão. Vamos continuar a expandir a nossa rede de lojas, não só pela Europa, mas continuar também a apostar nas cidades portuguesas, onde sabemos que há um potencial de negócio, uma vez que temos vários clientes. Antes de abrirmos a primeira loja nas Caldas da Rainha, tínhamos muitos clientes que iam à nossa loja de Torres Vedras e diziam: eu venho das Caldas de propósito aqui, quando é que abrem? E é este passa-palavra e é esta necessidade que nos vai levando também a ir pesquisando novos locais para chegar, porque é essa proximidade que faz parte também da essência da iServices. Só para fecharmos também aqui o loop da nossa conversa, se eu não tiver um iPhone, tiver um telefone de outra marca, também pode ser reparado pela iServices, apesar do nome i, certo? Absolutamente, e ainda bem que fazes essa questão, porque nós somos reparadores multimarca. O iServices aqui teve a ver exatamente com esse impulso de toda a tecnologia, com o i atrás nos primeiros anos do negócio, mas é algo com que eu própria na marca e comunicação me debato muito nas campanhas, porque reparadores multimarca, Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei, todas as marcas podem vir à iServices com a certeza de que há um técnico que sabe reparar. De portas e de braços abertos. Portanto, no Brainstorming gostamos também sempre de falar de música. Sabes disso, já cá estiveste. Que música é que associarias à iServices e porquê? Há uma que é muito fácil de associar hoje,
que é o Another Love, do Tom Odell. Se forem ao YouTube da iServices, vão ver que logo nos primeiros anos, em 2011, foi feito um vídeo para o YouTube que fazia uma apresentação da marca e escolheu esta música, na altura um colega que fazia parte do departamento de comunicação da iServices em 2011. E continua a ser uma referência essa música para todos. Quando nós ouvimos, porque está a dar na rádio, estamos a ouvir o Tom Odell, olha, a música da iServices, para mim em particular, é também uma música que me remete muito para o trabalho. Another Love, depois da minha família, do meu marido, das minhas filhas, o trabalho é mesmo o meu outro amor. Portanto, é essa a ligação que eu faço. E é com o amor que fechamos o ciclo aqui, trabalho, tecnologia, empresa e paixões. Estivemos a falar com a Vânia Guerreiro, diretora de marca e comunicação da iServices. Obrigado por teres vindo ao Brainstorming e até breve. Obrigada eu. Quase a terminar o brainstorming, olhamos para o futuro do e-commerce, que vai passar por duas pistas principais: moda e alimentação. Os relatórios da Google e da Deloitte apontam para um crescimento de 77% nas vendas online de moda até 2030 e, atenção, quase 97% no setor alimentar e de bebidas. A estratégia omnicanal, onde o físico e o digital coexistem, é cada vez mais decisiva para estas marcas de moda e alimentação. No vestuário, o online vai representar 30% do mercado. Já nos alimentos, apesar do crescimento digital, o contacto humano ainda manda. Talvez porque as pessoas ainda gostam de escolher a sardinha perfeita com as suas próprias mãos. E assim, termina mais um brainstorming nesta altura do ano em que os tronos são improvisados, as marchas são julgadas e a criatividade continua a desfilar em força, seja numa campanha de seguros, num alerta histórico ou numa tendência de mercado. Com a nossa convidada Vânia Guerreiro, percebemos que a tecnologia pode ser próxima, empática e, acima de tudo, útil, quando bem comunicada e posta em prática. Voltamos para a semana na Rádio Observador às terças-feiras depois das 3h30 da tarde e, claro, sempre em podcast. Subscreva-nos, partilhe-nos e, se puder, ofereça-nos um manjerico digital com 5 estrelas neste episódio. Com a ajuda à produção da Inês Neto e a sonoplastia do Bernardo Almeida, eu sou o Hugo Silva e até à próxima edição. Lembre-se, às vezes o bailarico pode acabar às 11 da noite, mas uma boa campanha dança sempre na cabeça durante muitos dias. Até para a semana.